Olá a todos, meu nome é Gabriela Marson Pleu, sou mestranda de arquitetura pela Universidade Estadual Paulista, Unesp de Bauru, e hoje vou apresentar o trabalho intitulado Metodologias para Avaliação da Acessibilidade e Inclusão em Museus, uma revisão sistemática, desenvolvido em coautoria com os professores Renata Magnin, Maria Solange Fontes e Maximiliana Zambuja. Esse estudo integra o eixo temático de mobilidade sustentável, acessibilidade e inclusão urbana e busca refletir sobre como a acessibilidade vem sendo avaliada em espaços museológicos. Para introduzir o tema, começo trazendo brevemente o contexto internacional que fundamenta essa discussão, especialmente a Agenda 2030 e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. A Agenda 2030, lançada pela ONU, estabelece 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, conhecido como ODS, que buscam promover um equilíbrio entre o crescimento econômico, a inclusão social e a proteção ambiental. Entre eles, o ODS 11 propõe tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis. Dentro desse objetivo, nós vamos ter a meta 11.4, que foi bastante incorporada na introdução do trabalho, e vai se destacar por enfatizar a importância da cultura ao afirmar a necessidade de fortalecer esforços para proteger e salvaguardar o patrimônio cultural e natural do mundo. Então, nesse caso, a Unesco ela vai entrar em cena por meio do indicador 11.4.1, que mede, então, os gastos, né, públicos e privados destinados à preservação, proteção e conservação do patrimônio cultural e natural. Esse indicador ele vai ser muito importante porque ele vai traduzir de uma forma concreta quanto que os países estão investindo na salvaguarda da cultura. Entretanto, se a gente analisar o contexto da acessibilidade, a gente vai perceber que existe uma lacuna, né? Então, proteger o patrimônio não necessariamente vai garantir que ele seja efetivamente acessível. E é justamente nesse ponto que se insere o estudo, né? Então, os museus como espaço de inclusão vai trazer essa questão da cultura como uma dimensão transversal do desenvolvimento sustentável, algo que deve estar ali presente em todas as políticas públicas, desde a educação até a urbanização das cidades. Com isso, a relevância, né, do estudo é justamente esse ponto, né, de procurar compreender como que a literatura ela tem tratado a avaliação da acessibilidade em museus, como uma parte integrante, né, do direito cultural. Então, garantir o acesso inclusivo a museus e dos demais equipamentos culturais representa não apenas uma exigência, né, legal e ética, mas também um compromisso social e global. Então, foram categorizados 4 dimensões principais no estudo, sendo elas a acessibilidade física, a acessibilidade ao conteúdo, a acessibilidade digital e a acessibilidade sensorial. E com base nesse panorama, passo agora a apresentar a justificativa e também os desafios que motivaram o desenvolvimento desse trabalho. Então, apesar, né, da relevância do tema, a avaliação da acessibilidade em museus ainda é um desafio. Muitas das vezes ela é tratada de uma forma muito pontual, restrita a adaptações físicas, sem considerar, por exemplo, aspectos informacionais, sensoriais, digitais, e além disso, há uma ausência metodológica padronizada, né, o que vai dificultar comparar certos resultados e consolidar boas práticas. E a partir dessa lacuna que surgiu a proposta do estudo. Então, a ausência desses métodos e o predomínio de abordagens isoladas e qualitativas, muitas das vezes, incorporadas às técnicas, cria uma necessidade de sistematizar e comparar metodologias existentes. Diante desse cenário, o estudo ele teve como um propósito principal, né, compreender então quais
metodologias vêm sendo utilizadas para avaliar a acessibilidade em museus. O objetivo, então, foi realizar uma revisão sistemática da literatura para identificar e analisar as abordagens, os métodos, as técnicas empregadas na avaliação da acessibilidade em museus e também em outros equipamentos culturais mencionados nos artigos, considerando diferentes tipos de deficiência e dimensões de inclusão no aspecto das dimensões de acessibilidade em si. E para alcançar esse objetivo, nós estruturamos, então, a metodologia, né, baseada em protocolos, né, de revisão sistemática, que seguiu o protocolo Prisma 2020, garantindo, então, uma transparência, uma replicabilidade nas revisões sistemáticas. As buscas elas foram realizadas na plataforma Taylor Francis e MDPI, com as combinações de palavras-chave Accessible Museums and People with Disabilities, que chegou-se, então, no primeiro resultado de 13.527 artigos para o Taylor Francis e 10 para o MDPI. Aplicou-se, então, também uma segunda filtragem, né, necessária, com filtro ali somente no Taylor Francis, devido à quantidade de artigos encontrados na primeira filtragem realizada, especificando, incorporando, no caso, né, somente a artigos de 2020 a 2024, nas temáticas de Heritage Management and Conservation, utilizando as mesmas palavras-chave. O filtro foi aplicado, né, somente a Taylor Francis, então os resultados do MDPI mantiveram-se os mesmos no resultado parcial. Então, chegou-se ali a 41 resultados de artigos do Taylor Francis e 10 do MDPI. E com isso, houve o processo de triagem, selecionando os critérios e as exclusões, né? Então, voltando-se ali às temáticas de acessibilidade e museus, com a leitura desses artigos, a leitura completa, houve a seleção, então, de 9 artigos do Taylor Francis e mantendo-se 10 no MDPI. Entretanto, como 2 desses artigos do MDPI já abordavam uma metodologia de revisão sistemática, esses 2 foram excluídos, então, no total, foram escolhidos, selecionados 17 artigos para realizar a revisão sistemática. Então, o foco foi identificar esses padrões metodológicos, os tipos de técnicas e as dimensões de acessibilidade abordadas nos estudos. A partir dessa seleção, eu apresento agora, né, um panorama mais geral desses estudos que introduziram os resultados da pesquisa, ou seja, quais são esses estudos e onde eles estão localizados. Então, os artigos analisados, eles foram publicados majoritariamente entre 2020 a 2025, o que mostra um interesse recente e crescente sobre a temática. Há um predomínio muito grande desses estudos na Europa, especialmente no Reino Unido, na Polônia, na Grécia e na Itália. Os museus de arte são os mais investigados, seguidos pelos de história e pelos multitemáticos. E um outro ponto muito importante é o caráter interdisciplinar dessas pesquisas, né? Que envolve áreas tanto de arquitetura, quanto de educação, tecnologia e gestão cultural. Com base nesse panorama, né, passo agora a apresentar os principais resultados dessa revisão, começando, então, pelos tipos de museus e tipos de deficiência, que é um refinamento, né, uma caracterização mais específica desses resultados encontrados nos artigos. Então, entre os tipos de museus encontrados, né, durante a leitura e a análise, o de arte, ele aparece com uma relevância muito grande. Do total dos 17 artigos, ele aparece em quase metade deles, e no total de ocorrências, ele vai aparecer ali 33,3% desses estudos. O mesmo em relação às deficiências física e intelectual, né, que elas foram as mais abordadas, 30% cada, em relação às ocorrências encontradas dentre os artigos. Já as deficiências auditivas e neurodivergências, elas são tratadas de uma forma mais pontual, então,
há um menor percentual desses tipos de deficiência dentro dos artigos, né, durante a leitura e a análise. Isso revela uma abordagem ainda seletiva dessa inclusão, né, já que há uma prioridade de grupos com algumas demandas mais conhecidas ou de adaptações mais imediatas do espaço, que se tem um resultado mais imediato na implantação de acessibilidade nesses ambientes. Depois de compreender o perfil das pesquisas, é importante também olhar para como elas foram conduzidas, né? Então, ou seja, para as técnicas de coleta e análise utilizadas. Então, os resultados, eles mostram que há um predomínio de questionários e entrevistas, então, questionários chegando a 33% e entrevistas a 29%, centradas ali na percepção do público e também dos profissionais que trabalham nesses ambientes, né, tanto em museus quanto em outros equipamentos culturais. A observação sistemática que permitiria, digamos assim, né, analisar um comportamento real desses espaços aparece em apenas 11% dos estudos, ou seja, ainda há espaço para métodos híbridos que combinem esse olhar do visitante com a observação prática desse ambiente, né? A questão de estar nesse ambiente e priorizar o visitante portador de deficiência e colocá-lo como protagonista desse ambiente é muito importante e seria uma técnica que seria muito bem praticada e usufruída nessa questão, né? Então, a necessidade de métodos mais híbridos. A questão também das demais técnicas que no gráfico, né, apresenta estar em uma maior quantidade do que a própria observação sistemática, ela vai estar diluída em algumas categorias, nesse caso, em 4 principais, né, dentre elas 3 que repetem apenas uma vez dentre os artigos, e a análise documental, que é uma exceção, que ela vai aparecer ali 4 vezes em 4 artigos, né, usando como uma técnica, nas metodologias, né, qualitativas ali. Então, a gente tem, né, algumas técnicas mais pontuais que foram incorporadas e a maioria delas sendo voltada ao tipo de deficiência visual. Além das técnicas, também analisamos quais tipos de dimensões de acessibilidade foram consideradas nessas avaliações, né? Então, das categorias mencionadas no começo da apresentação, nós temos que a acessibilidade ao conteúdo foi a mais incorporada nesses estudos, né? Então, 43% desses artigos vão mencionar algo relacionado à acessibilidade ao conteúdo, seja em programas mídias ou capacitações de profissionais, a avaliação desses profissionais, atividades, né, que sejam mais fáceis de alterar e incorporar certos níveis de acessibilidade nessas práticas museológicas, seguindo, então, de acessibilidade sensorial, então, 21%, introduzindo, então, linguagem de sinais e audiodescrição em pontos específicos de exposição, por exemplo. A acessibilidade digital, 20%, como, por exemplo, a criação de websites e tecnologias assistivas para pessoas com deficiência, principalmente deficiência auditiva e visual. E, por fim, a acessibilidade física, com 15%. Então, a infraestrutura básica, né, digamos assim, a questão arquitetônica de rampas, elevadores, ela ainda é presente, porém com menor destaque de análise dentre os artigos. Esses dados, eles mostram que, de certa forma, há uma mudança de paradigma, né, do foco da estrutura física, digamos assim, né, de algumas barreiras encontradas do espaço, para a experiência informacional e cultural do visitante. Então, digamos que esses tipos de alterações mostram, né, que é mais
prático esses tipos de alterações do conteúdo e digital, por exemplo, do que uma alteração grande dos ambientes, da acessibilidade do espaço, digamos assim. E essas relações, elas ficam muito mais claras quando sintetizamos as articulações dos métodos, dos tipos de museus e das dimensões avaliadas. Então, vai evidenciar ali que diferentes estudos relacionam as técnicas de pesquisa utilizadas aos tipos de museus e as dimensões de acessibilidade também. Há uma diversidade metodológica, né, com o uso de entrevistas, questionários e observações e ferramentas digitais pontuais, muitas das vezes criadas para analisar aquele tipo de deficiência, aquele tipo de acessibilidade específica, mas também uma fragmentação, já que poucas pesquisas vão integrar todas as dimensões da acessibilidade, as categorias, né, das 4 categorias analisadas em um mesmo modelo avaliativo. Essa constatação ela vai reforçar, então, a necessidade de criar um framework integrado, capaz de compreender a acessibilidade de uma maneira mais ampla e interdisciplinar. Com base nessa análise integrada, identificamos também algumas lacunas e desafios que o campo ainda enfrenta. Entre os desafios estão a escassez de estudos de deficiência auditiva e neurodivergente, a concentração geográfica de publicações na Europa, uma falta de integração metodológica entre essas 4 dimensões da acessibilidade, e os pontos indicam uma importância de ampliar os estudos em contextos latino-americanos, né, considerando realidades culturais diversas, já que 2 estudos, né, estão aqui na América, porém focados na América do Norte, dos Estados Unidos. Então, tem aí uma oportunidade de ampliar esses estudos para o contexto latino-americano. Essas constatações vão nos conduzir, então, às conclusões e contribuições finais da pesquisa, já que o estudo mostra, então, que a acessibilidade em museu é um campo em expansão e que enfrenta algumas lacunas importantes, principalmente no aspecto metodológico, e tem, sim, então, uma necessidade de abordagem integrada e participativa que envolva pessoas com deficiência como protagonistas do processo avaliativo, né? Assim, dessa forma, né, avaliar a acessibilidade não é apenas medir barreiras, mas é reafirmar o direito à cultura e ao patrimônio na utilização desses espaços como uma parte do desenvolvimento sustentável. Por fim, para encerrar a apresentação, essas são as minhas referências, né, as nossas referências utilizadas. Gostaria de deixar um breve agradecimento. Agradeço à comissão organizadora da ANAP, à Unesp, aos meus orientadores e coautores, a professora Renata, Maria Solange, o professor Maximiliano, pelo apoio e parceria nesse trabalho, e a CAPES, pelo financiamento para a realização e divulgação dos resultados. Muito obrigada pela atenção de todos.